Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui novamente. Estamos dando início ao terceiro episódio do podcast Podtude, o podcast da Clínica Gratitude. Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, prazer. Eu sou o Fernando Oliveira, sou psicólogo, proprietário e idealizador da Clínica Gratitude. E a Clínica Gratitude fica situada na cidade de Jaguariúna, na Avenida Lauro de Carvalho, número 1001. É a Clínica Roxinha, ok? E a Clínica Gratitude eu vou falar brevemente aqui pra você, né? Pra você que não conhece, pra você que ainda não viu algum episódio nosso aí, vou apresentar pra vocês. Então a Clínica Gratitude é uma clínica que atua em 3 esferas da saúde mental, sendo a primeira delas a esfera de prevenção. Então, o podcast Podtude, né, você configura as nossas estratégias de prevenção, a gente tem grupos, a gente tem e-books, que eu vou falar daqui a pouquinho também. Então, na clínica você encontra também formas, estratégias e possibilidades de evitar que algo aconteça, né, de desenvolver ali alguma questão de saúde mental, algo nesse sentido. Porém, caso isso venha a acontecer, nós temos a nossa segunda esfera de atuação, que é a esfera de manutenção, onde nós temos os nossos atendimentos clínicos, né, que vão de psicologia, psicopedagogia, nutrição, fonoaudiologia. Então você pode entrar em contato com a gente, que todos esses profissionais estão ali para te atender, tanto na modalidade particular, convênio, online e obviamente o presencial, né? E por fim, nós temos também a esfera de desenvolvimento. E a parte de desenvolvimento se configura justamente a parte de palestras, nós vamos em empresas, trazemos bastante informação, desenvolvimento de liderança, temos grupos. Então a Clínica Gratitude, ela atua nessas 3 esferas, né? Desde a prevenção até o desenvolvimento, para que você possa melhorar ainda mais o seu potencial humano, ok? E como eu disse, né, nós temos também os 3 e-books da Clínica Gratitude, sendo eles o primeiro e-book escrito pelo psicólogo Jonathan Ribeiro, da Clínica Gratitude, que é Adolescentes e as Redes Sociais. É um e-book que é gratuito, ele vai estar disponível, o link, né, para acessar o e-book estará disponível aqui na legenda do vídeo, também está disponível no nosso Instagram. É um e-book muito bacana, bem didático, traz bastante informação, dicas de filme, de como falar com o adolescente. Então eu recomendo muito, né, você que está com um adolescente em casa, acesse esse e-book aí que ele vai ser muito eficaz para você, tá bom? O nosso segundo e-book é o e-book Diabetes para Além do Açúcar. Esse e-book é um e-book, uma parceria, né, da nutricionista da Clínica Gratitude, a Fabiane, junto com o chefe Jean Martins. Esse e-book ele fala sobre a diabetes, traz estratégias de prevenção, como que você pode ali, né, justamente reconhecer e diferenciar os diferentes tipos de diabetes, mas além disso ele também é um e-book de receitas que tem ali comidas tanto salgadas quanto doces, mesmo, né, sendo um e-book sobre diabetes, é um e-book com receitas também de sobremesa que todo mundo pode consumir, tá bom? E todas as receitas são muito fáceis de fazer, elas são de níveis fácil e médio, então não tem segredo, né? É só acessar, adquirir o seu e-book, que você vai com certeza melhorar aí a sua qualidade de vida e a qualidade da sua alimentação, ok? E por fim, nós temos o nosso terceiro e-book, que é o e-book do Setembro Amarelo. Esse e-book ele foi produzido por 5 dos psicólogos da Clínica Gratitude. É um e-book que ele é bem dinâmico, é bem didático também, de muito fácil compreensão. Apesar do tema para muitas pessoas ser um tabu, a gente apresenta de forma leve, acessível e muito intuitivo também, né? Conforme você lê, você vai entender ali como ajudar uma pessoa que está em sofrimento. Se você está em sofrimento, esse e-book ele também traz para você aí estratégias, dicas, informações, vídeos, tudo certinho ali para como você pode buscar ajuda, onde você pode buscar ajuda, e claro, né, acesso ali também às redes dos profissionais da clínica, caso você precise de algum suporte, tá bom? Então, esses são os 3 e-books que nós temos aí da Clínica Gratitude. E hoje, né, estamos aqui para falar sobre uma outra campanha, né, que é a campanha do Janeiro Branco, que eu vou contextualizar um pouquinho mais daqui a pouco. E esse episódio, ele tem como tema
reescrevendo a própria história. E eu vejo isso como um convite mesmo, né, à reflexão. Hoje nós estamos aqui para trazer essa reflexão, para trazer um olhar para a vida, né, de como que você pretende viver esse ano. E pensando nisso, né, hoje tenho aqui 2 convidados muito especiais, né, da Clínica Gratitude. E eu vou pedir para eles se apresentarem também. Então, sejam muito bem-vindos, Stephanie, Maurício. Maurício inaugurando, né, o primeiro episódio. Sejam muito bem-vindos e vou pedir para vocês se apresentarem, tá bom? Então, vou pedir primeiro para Stephanie e depois o Odail. Vamos lá, Stephanie, seja bem-vinda. Pode se apresentar. Prazer, meu nome é Stephanie, estou pela 4ª vez, né, Feira? Agradeço pelo convite novamente. Sou psicóloga, atuo na Clínica Gratitude há 2 anos, trabalho com a terapia cognitiva comportamental, tenho pós também na terapia cognitiva comportamental e atuo tanto com crianças, com idosos, com adultos e também atendo online também, e é isso. Vamos lá, Maurício. Vamos lá. Fê, obrigado pelo convite, obrigado, Stephanie, por estar aqui dividindo a mesa comigo. Eu sou Maurício, eu sou psicólogo, é um prazer enorme estar aqui pela primeira vez, né, fazendo parte desse projeto tão lindo que a Gratitude promove. Eu sou psicólogo, eu tenho pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, trabalho com adultos, a gente fala bastante sobre relacionamentos, sobre LGBT, envelhecimento, é uma abordagem aí bem dinâmica e realmente obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, a gente já divide tanto, né, o nosso dia a dia, né, a nossa rotina dentro da clínica e agora está dividindo aqui essa oportunidade de levar informação, levar conhecimento, muito bacana, obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, vocês estão vendo que a gente tem realmente uma diversidade, né, de abordagens dentro da clínica, né? Então, vocês já viram aí em outros episódios o Odail, a Fer, que são humanistas, né? Tem eu, que sou psicanalista. Temos também outras psicólogas na clínica de abordagem psicanalítica. Hoje nós temos aqui Maurício e Stephanie, que são da TCC. Então, assim, na clínica tem para todos os gostos, todos os tipos, né? São abordagens diferentes, mas todas ali realmente focando em saúde e qualidade de vida, ok? Bom, então vamos dar início, né, ao nosso bate-papo aqui hoje. 3º episódio com o tema Reescrevendo a Própria História. E por que nós decidimos falar sobre esse tema hoje? Porque nós estamos aí, né, em janeiro, e em janeiro existe uma campanha que se chama Janeiro Branco. Janeiro Branco, não sei se vocês já tinham pesquisado sobre, mas Janeiro Branco é uma campanha que ela é brasileira, né? A gente tem aí as outras campanhas, né, que a gente acaba sempre ali tendo, como por exemplo o próprio Setembro Amarelo, né, que já tá aí há tanto tempo, né, promovendo saúde através de palestras, eventos e afins, e agora o Janeiro Branco, ele vem também com essa, vamos colocar aqui, iniciativa, né, de convidar as pessoas a buscar e cuidar e dar essa atenção à saúde mental. E o Janeiro Branco, ele surgiu em 2014, em Uberlândia, pelo psicólogo Leonardo Abraão. Eu sabia que era uma campanha brasileira, mas eu não sabia que ela era tão recente assim, né? Porque se você for pensar aí 2014, né, tá para completar aí apenas 12 anos, né? Sim. Então é muito recente, né? Mas já tem trazido um impacto muito bacana, né? Que a gente vê que realmente tem trazido esse olhar para a saúde mental. E em janeiro, porque janeiro é aquela época que todo mundo pega para escrever as resoluções, o que eu quero fazer esse ano, né? O que eu quero realizar. E o branco, justamente porque remete a essa questão de ser uma folha em branco, onde é algo que você pode escrever e fazer o que você quiser, né? Então essa campanha, ela nos convida de fato a olhar para a nossa vida sob essa perspectiva, onde nós vamos ali poder escrever a nossa história à maneira que nós quisermos, né? E aí, a partir disso, eu dou, então, entrada aqui, né, no nosso tema, né, que é reescrevendo a própria história. Por quê? Gente, aí eu vou falar assim, dentro da minha experiência profissional, e aí acho que essa é uma questão bacana também pra gente poder estar compartilhando, né? Muitas das vezes as pessoas, elas chegam muito rígidas pra sessão,
né? Tem até um recorte, teve um episódio que a gente falou sobre isso, mas tem um recorte também que tá tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, que a Fer, ela pega um papelzinho que fala, né? Para o psicólogo, tudo é culpa dos pais. Isso é mito ou é verdade, né? Porque é como se a sua experiência ali com seu pai ou com a sua mãe definisse a sua vida do início ao fim, e a partir do momento que você passou por aquilo, não tem como você mudar. E assim, a psicoterapia principalmente, né, a pessoa ela pode fazer isso, né, a maneira dela, tudo, mas eu acredito de fato que a psicologia, ela traz esse olhar muito mais acessível, né, vamos dizer assim, com muito mais ferramentas de fazer esse olhar para si, né, de ter esse olhar para si, ter essa reflexão e entender que a vida, ela não precisa ser algo rígido, mas a vida, ela vai justamente a depender da forma e das escolhas que você faz ao longo da sua vida, né? E a psicoterapia, ela vem justamente nesse sentido. Eu falo assim, que é como se você estivesse dentro de um túnel, né? E aí, quando você começa a psicoterapia, você percebe que nas paredes desse túnel tem outras portas que dão acesso a outras possibilidades, né? E a psicoterapia, ela te convida a isso, a olhar ao seu redor e perceber que existem outras possibilidades. E esse é o ponto aqui que eu quero trazer, né? Porque quando nós vamos reescrever a nossa história, perceba que não é escrever, é reescrever. Porque a gente já tem, às vezes, ali um norte, algo que eu queira, ou algo que falaram pra mim, ou alguma escolha que eu tenha feito, e aí eu acho que a partir do momento que eu tomei essa decisão, eu não posso mudar. E não, né? A gente tem aí essa liberdade, né? Essa plasticidade para a gente conseguir justamente fazer outras escolhas e mudar o rumo da situação, né? Por que eu trago essa questão também? Quando a gente tá dentro da vida, né? Conforme as coisas vão acontecendo e tal, vamos pensar aqui que o ser humano, ele é influenciado por N questões, né? Então nós temos a influência da nossa cultura, da cultura da onde a gente vive, aqui no caso Brasil, nós temos as leis da nossa legislação, nós temos também a questão que é voltada aí dentro da escolha de cada um enquanto aspectos de religião, né? Tem também aspectos culturais de ambiente que você vive, né? Dependendo do estado, da cidade, da onde você mora, se você mora no interior, se você mora em cidade grande, tudo isso de uma certa forma interfere. E a partir do momento que nós vamos vivendo a nossa vida, nós vamos tendo experiências e as coisas vão acontecendo, né? E aí entra uma questão que a gente precisa tomar muito cuidado, que é assim. Quando nós falamos sobre... Aí eu vou trazer dentro da minha abordagem, né? A questão da psicanálise. Existe uma coisa que nós chamamos de matriz. O que é a matriz? A matriz, ela é algo que vamos entender aqui como aquela experiência original que aconteceu mais vezes ou que a gente experienciou por mais tempo, né? Então, vamos imaginar aqui o seguinte. Vou trazer aqui um exemplo. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Quando vocês pensam em uma caneta, que caneta que vem à mente? Que caneta que vem na sua mente, Stephanie? A Bic. Bic. E você, Maurício? Também, a mesma coisa. Primeira coisa. Primeira coisa que vem na cabeça quando a gente pensa em caneta é uma caneta Bic. Por quê? Porque a Bic, ela pode ser interpretada como uma matriz. Você vai num banco assinar um contrato? Uma matriz. Uma matriz não, perdão, uma Bic. Você vai assinar uma guia, né, pra fazer algum atendimento? Uma Bic. Você vai... Qualquer lugar que você precisa usar uma caneta, é uma Bic. Acabou a tinta na minha caneta. Sem que a gente perceba, a gente tá procurando por uma Bic. Deixa eu achar uma caneta, eu tô Até achando a mão uma Bic. parece estar acostumado com a Bic. Exatamente, né? A gente tem a Bic ali como uma coisa assim, é a definição de caneta. Quando a gente vai na papelaria comprar uma caneta, a gente tá indo comprar uma Bic. E aí, quando a gente chega ali, a gente percebe que existem outros tipos de caneta. Às vezes até melhor que a Bic, não falando mal da Bic, que é ótimo. Mas assim, existem tantos tipos, às vezes cores diferentes, formatos diferentes, decorações diferentes. Até a Bic tem outros tipos de caneta também. Mas até a gente conseguir perceber que existem esses outros modelos, nós estamos buscando por uma Bic. Isso é uma matriz. E a nossa vida é assim, a gente vai repetindo e replicando aquilo que pra gente é comum, né? Como, por exemplo, questões de relacionamento. Qual que é a nossa matriz de relacionamento? Relacionamento dos nossos pais, né? Então a gente sempre acaba por se relacionar com pessoas que remetem ao relacionamento dos nossos pais entre eles, ou até mesmo o relacionamento dos nossos pais para com
a gente, né? E aí, conforme a gente vai tendo essas experiências ao longo da nossa vida, inconscientemente, nós vamos repetindo esses padrões. E aí, muitas das vezes a gente fala, né? Você já viu aquele meme, né? Que tem uma galinha parada na frente do espelho e ela fala, por que você é assim? Né? E por que você tá fazendo isso de novo, né? E muitas vezes a pessoa, ela chega mesmo pra psicoterapia com esse discurso. Nossa, não sei porquê, mas eu sempre, né, ajo igual. Quando, inclusive, tem essa consciência. Porque muitas das vezes é dentro do processo terapêutico que a pessoa, ela percebe os padrões. Porque durante a vida dela, ela nem percebe. Exato. Né? Só vai replicando e replicando e replicando. E às vezes, gente, é incrível isso na psicoterapia, né? Que às vezes a gente traz um questionamento, mas por que de novo? E a pessoa fala, como assim de novo? E aí, quando ela se percebe, é incrível porque, assim, às vezes nem é... Vou trazer aqui dentro de uma questão de atuação, né? Às vezes nem é necessário uma intervenção tão grande a partir disso, porque só o fato da pessoa ter a tomada de consciência, ela muda, né? Eu falo que a psicoterapia, ela é muito isso. Você vai pra terapia pra ouvir o que você tem a dizer. E aí, conforme você vai vendo, você percebe que você tem essa liberdade de escolha. Sim. E que os padrões, eles não precisam se repetir. Né? Mas Freud, ele tem uma citação que ele diz assim, que nós não repetimos porque gostamos de sofrer, mas é porque o nosso inconsciente insiste em tentar encontrar um final diferente para a mesma história. Então a gente fica repetindo, se repetindo e se repetindo sem perceber, mas a intencionalidade é qual? É de encontrar um desfecho diferente. A intencionalidade é justamente reescrever a própria história. Mas isso depende de quem? É de nós mesmos. E muitas vezes a gente deposita no outro essa responsabilidade, né? Exatamente. E é justamente esse o ponto que a gente fala sobre você reescrever a própria história, não do outro. A gente assumiu o controle daquilo que é nosso, de quem nós somos, do que nós podemos de fato fazer, né? E quando o Freud, ele traz essa colocação, né? Encontrar um final diferente para a mesma história, vamos imaginar aqui então que assim, muitas das vezes entra nesse ponto que você falou. A pessoa, ela fica se repetindo e o objetivo dela, muitas das vezes, a tentativa dela de resolver é mudar o outro. E aí a gente traz justamente essa questão da responsabilidade. Não, mas o que você pode fazer por você? Né? A mudança, ela não começa no outro, ela começa em você. Exato. E eu penso também, Fê, que quando a gente olha, não depositar no outro a nossa mudança, mas depositar em outro olhar nosso. Perfeito. Né? Então a gente não vai mudar a pessoa, né? Não vai deixar de ser em mim para ser no outro, mas a gente vai sim mudar o olhar. Vai ser desse olhar que eu sempre tive para as coisas, né? E eu vou passar a ter um outro olhar, um olhar diferenciado, né? Para mim e para as minhas questões, né? Nós somos seres complexos, né? Então, assim, o que a gente vive hoje, a gente pode não querer viver amanhã, né? As coisas mudam, a gente aprende, a gente erra, a gente se desenvolve, a gente conhece pessoas, a gente passa por outros lugares. Então, como seres complexos que somos, a mudança, ela faz parte da gente, né? E mudar esse olhar que a gente tem sobre tudo que a gente foi, sobre tudo aquilo que a gente que colocaram na nossa cabeça, né? Que a gente não sabe de onde veio, de quem veio, né? Mas eu acho que esse olhar que a gente tem precisa... É sempre bom que a gente tenha vários olhares pra gente. Sim. Esteja aberto, né? Exatamente. Porque muitas vezes a gente tá muito rígido, sempre na minha verdade, é isso, né? E sempre foi assim, né? Sempre deu certo. A síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, fui exatamente. Assim, né? E é onde muitas vezes a gente não percebe a nossa dificuldade. Às vezes a gente entende, mas a gente não tá disponível pra lidar com aquilo, né? É por aí. Exatamente. E aí a gente entra nesse ponto de que muitas das vezes, é até estranho falar isso, mas é como se a pessoa, ela estivesse presa na própria história. Sim. Né? Mas uma história que, assim, né, eu nem sei se dá pra falar que é presa na própria história, mas presa nessa narrativa, Exato. porque ela acredita que essa é a história dela, né? E aí acho que
você pode falar um pouco disso pra gente, né, Stephanie? Como que é essa questão, né? Quando as pessoas realmente apresentam, nem falo só dificuldade, mas às vezes até uma resistência, Sim. né? Em mudar, tentar buscar por algo novo, né? Então, gostaria que você falasse um pouco disso pra gente, pode ser? Sim, claro. Muitas das vezes, né, Fer, eu acredito que isso acontece com todo mundo, que as pessoas, elas buscam a terapia em busca de respostas e decisões, né? Mas, justamente, às vezes que nós, psicólogos, traga essa resposta, traga a solução para ela, e muitas vezes ela não olha a própria responsabilidade dela diante desse processo, né? Então, assim, todo mundo tem uma história, todo mundo já passou por problemas, todo mundo já passou por traumas, né? Às vezes maiores, outros menores, mas cada um tem o seu, né? Sim. Cada um tem a sua individualidade. E é onde, muitas das vezes, a gente fica preso de, não, isso aconteceu comigo, então eu vou responder desse jeito, então, se eu tive um relacionamento ruim, eu não vou mais me abrir. Por quê? Porque logo eu entendo que todo relacionamento é ruim. Então, muitas das vezes aparecem pessoas boas na nossa vida, mas eu não dou aquela disponibilidade para aquela pessoa, porque lá atrás eu já sofri muito com isso, né? Então, eu converso muito com os meus pacientes de que muitas das vezes a gente não tá com medo do relacionamento, mas o medo da gente se sentir como a gente se sentiu naquela vez, né? Sim. Então, muitas das vezes, eu não quero ter filhos, porque quando eu era filho, eu não gostei da sensação, então eu acabo querendo evitar, ou às vezes reproduzir isso nos meus filhos, né? Onde a gente entra muito nas projeções, de projetar no outro aquela frustração, ou aquele sentimento, né? Então, algo que a gente trabalha muito dentro da terapia, né? Que é o que a gente chama da reestruturação cognitiva. Por quê? Sim. Porque todo mundo tem uma crença, né? Todo mundo tem aquela experiência de vida, porque todo mundo tem uma história. Porém, a partir do momento onde a gente começa a fazer uma terapia, a gente começa, igual o Maurício falou, a buscar uma nova perspectiva, né? Então, é olhar para essa história e olhar formas de que a gente possa desprender e viver, às vezes, de uma forma mais leve, né? Sim. Porque muitas das vezes, até mesmo essa crença enraizada, ela nos prende num sofrimento. Sim, né? com Então, certeza. muitas das vezes, eu sou assim, eu sou desse jeito, mas eu não percebo que como estar preso a isso me causa um sofrimento hoje, né? E é onde a gente começa a projetar no outro, às vezes, aquelas frustrações. Então, assim, eu tenho a personalidade forte, né? Então, isso me dá o direito de ir lá e destratar as pessoas, a questão de... Eu sou uma pessoa estressada, né? Então, eu sempre falo para os meus pacientes que a gente não é algo, nós estamos. Porque o ser humano, ele tem a capacidade de se transformar ao longo da vida inteira, né? Então, se a gente... Imagina se a gente nascesse e crescesse pensando que aquilo que aconteceu na minha adolescência vai me resumir a isso, né? Sim. E é o que muitas pessoas acabam Exato, fazendo, sim. né? Porque eu tenho aquela história, eu passei por isso. Então, muitas das crenças também vêm até de mim. De se eu passei algo na minha adolescência que me fez me sentir insuficiente, me fez me sentir feia, que meu corpo não é legal pra mim, eu cresço pensando isso e sempre buscando uma solução, só que sempre com esse sentimento reprimido, né? Sim. E às vezes, Té, eu tô ouvindo você falar e eu acho super interessante isso, porque às vezes a pessoa mesmo, ela já criou aquele rótulo, né? Já carimbou aquela característica, né? Aquela personalidade na testa, né? E fala assim, eu sou assim, eu sou desse jeito, meus relacionamentos acabam sempre do mesmo jeito, sempre sou, né? Fica repetindo os padrões. E isso leva, parece que ela tá querendo meio que validar aquela característica dela. Isso sabe? mesmo. Eu busco aquele tipo de relacionamento, aquele tipo de pessoa, aquele tipo de parceria, porque até mesmo para validar. E aí cai, né, no erro sempre, relacionamento após relacionamento. E mesmo como uma validação para aquilo que ela acha que ela é. Que ela viveu lá no passado e que ela acha que é aquilo, mas que na verdade aquilo não define ela, né? Aquela experiência do passado não vai definir ela, né? Existe uma história
presente, uma história futura que está sendo escrita, que precisa continuar a ser escrita, né? E que não precisa estar presa ao que ela viveu lá no passado. Exatamente. E muitas das vezes isso reflete até nos objetivos de vida da pessoa. Exato, né? Eu ia falar isso. De, assim, da pessoa achar que ela não é suficiente, que ela não tem capacidade de fazer tal coisa, né? Então, às vezes, a gente vê pessoas que não conseguem falar ao público, né? Não, eu não vou fazer isso. Então, ela se prende e ela não busca nem tentar, né? Porque ela acredita que não, eu não consigo, eu sou assim, e admiro quem é, mas eu não sou, né? Sendo que nós temos, até onde a gente fala muito da nossa plasticidade cerebral, né? Que a gente consegue aprender as coisas que sem ela a gente não seria nada, né? Sim. Então, assim, nada que às vezes buscar coisas que facilitem e que nos façam olhar que, poxa, eu consigo... A gente consegue trabalhar isso dentro da terapia, Exatamente. E sabe, isso que vocês falaram agora é uma questão que, de fato, eu vejo muito na terapia. Mas, assim, esse é o ponto, né? Por isso que eu falo da importância da psicoterapia, porque a gente vai justamente... A gente fala que o psicólogo ele é um facilitador dentro do processo, né? Então, assim, nós não tomamos decisão pelo paciente, nós não falamos que ele tem que fazer isso ou aquilo. E o que nós trazemos para ele é justamente esse olhar amplo para as situações, para que ele possa, então, dentro da história de vida dele, da realidade dele, das possibilidades dele, ter uma tomada de decisão. Mas, o que a gente percebe muitas das vezes, eu falo daí por mim, né, que eu percebi, já peguei alguns casos assim, vários, na verdade, é que muitas das vezes a pessoa que é isso que você falou, Maurício, da pessoa validar aquele comportamento, porque sem que ela perceba, ela acaba tendo atitudes e escolhas para justamente se colocar naquela situação. Mas aí ela culpa o outro, né? Eu trago muito um exemplo que... eu já vi várias vezes isso acontecer, de, por exemplo, assim, às vezes tem muitas instituições religiosas, né, assim, que eles fazem alguns eventos, às vezes, de jovens, de criança, aqueles eventos sociais e tal, né, e aí eu falo assim, que às vezes tem aquele evento de adolescentes ou jovens, vamos pôr de jovens aqui, e fala, vamos lá e tal, e a pessoa vem com aquele discurso assim, eu não vou, porque toda vez que eu vou, ninguém fala comigo, ninguém me acolhe e tal. Ele fala, não, lá é diferente e tal. E tanto insistir, a pessoa vai. Aí a pessoa chega, o que ela faz? Ela senta lá no fundo, na dela. Né? Exatamente. Vamos lá na frente, tá, já vou, né? Aí outra pessoa chama, a pessoa vai, pula 2 bancos e senta, ainda continua sozinha. Aí fala, cumprimenta quem tá aí do seu lado e tal. A pessoa não tem quem cumprimentar. Acabou o evento, o que ela faz? Ela vai embora. E aí chega no outro dia, aí, o que você achou e tal? Eu não gostei, você tá vendo? Ninguém fala comigo. Nossa, eu sempre tô sozinha. Mas... o que a pessoa fez para se socializar, para entrar dentro daquele contexto, para de fato ser acolhida? Porque às vezes a pessoa ela traz muito disso, né? Ninguém me acolhe. Mas às vezes também ela não se permite se acolher. E ela não percebe, né? Que aí é aquilo que você falou, Maurício. A pessoa ela acaba justamente validando aquele comportamento, tendo atitudes para validar aquele discurso. Mas ela não percebe. E até assim, ela entra num papel, né, Fer, que é onde a gente tem muita dificuldade de sair. De realmente, por quê? Né? Porque muitas pessoas, vamos colocar a maioria, de certa forma, né? A gente tem muito medo de se responsabilizar pelas próprias escolhas, né? Então, eu tenho muito medo de tomar uma atitude e eu pensar que, nossa, isso foi culpa minha, né? Então, igual você trouxe no início, de quando a gente acaba trazendo aquela matriz dos pais, então, eu vou jogar a culpa neles, porque aí a culpa não é minha. A culpa foi eles que trouxeram isso pra mim, foram eles que me criaram dessa forma, né? Só que é onde realmente a gente precisa olhar que se a gente vive assim, a gente acaba vivendo numa prisão do passado, né? Isso mesmo, então, quando a gente fala muito de olhar para a própria história e reescrever, é justamente ter autonomia e até mesmo olhar que você não merece carregar aquilo com você, se aquilo tá te trazendo um sofrimento, né? Então, às vezes uma pessoa fez algo tão ruim pra mim, às vezes um relacionamento. Então, também é olhar, será que eu mereço ficar presa àquela pessoa que me fez tão mal? E eu não mereço ser feliz? Eu não mereço ter um bom relacionamento? Eu não mereço tentar de novo, né? Exatamente. Que é onde a gente vai trabalhando muito a perspectiva de que olhar de uma forma diferente para aquilo que aconteceu com você, né?
né? Nem sempre quer dizer esquecer ou fingir que não aconteceu, mas é olhar e também o que você pode usar daquilo como benefício para sua vida também. Exato. Porque no final das contas, é muito isso, né? Justamente a perspectiva, ela traz olhares totalmente diferentes para a mesma situação. Nossa, e eu convido muito os meus pacientes a isso. Muito. Porque, assim, é até interessante que tem casos, às vezes, que o paciente, ele traz alguma questão, né? Vou trazer aqui um exemplo, né? Dentro de um processo de luto, por exemplo. O paciente, ele tá passando pelas fases, mas muitas das vezes até por não conhecer, né? Ele chega às vezes com o discurso assim, nossa, eu acho que eu tô retrocedendo. Eu acho que as coisas não estão indo pra frente. Aí eu falo assim, não, olha, as coisas estão caminhando sim, você saiu desta fase, agora você está nessa, isso é um processo, não significa que você... Eu falo assim, tem coisas que você simplesmente resolve, tem coisas que você tem que passar, né? Então, o luto, ele não é uma coisa que você simplesmente resolve, o luto é algo que você tem que viver ele, você tem que experienciar este processo, e não é fácil, mas quando você percebe que você saiu daqui e já está aqui, por mais que aqui seja difícil, não deixa de ser uma evolução, e aí às vezes eu trago isso pro paciente e eu falo, não, mas isso é positivo. Aí a pessoa até, tipo assim, como assim? É positivo? Da onde? Né? Estar chorando, sentindo aquilo é horrível. Exato. Mas isso quer dizer que é bom pra mim, exato. Né? Eu já ouvi isso, Stephanie. Assim, eu acho que eu tive uma recaída, porque eu tô chorando de novo. Mas assim, poxa, foi a primeira vez que você foi nesse lugar novamente, depois que você perdeu essa pessoa. Como isso é uma recaída? Não, é uma nova experiência, algo totalmente novo. Você está vivenciando isso sem essa pessoa presente. Então, respeitar e entender os processos e enxergar justamente isso que você falou, né, Stephanie? Que assim, a mesma situação, ela pode até parecer ruim, mas às vezes não. A perspectiva sobre o modo que você olha, você pode interpretar algo que parecia ser uma recaída, ser na verdade uma evolução. Você finalmente conseguiu ir nesse lugar novamente. Essa semana eu vi até no Instagram, né, tava rolando o feed e veio uma frase bem legal que falava assim, toda vez que eu realizo um sonho ou realizo algo pra mim, o mundo continua o mesmo, mas eu não. Nossa, né? Que legal. Então, realmente, cada evento que acontece, às vezes, o mundo vai continuar o mesmo, as pessoas, quando a gente fala do luto, né? As pessoas estão seguindo a vida, mas eu não, né? Então, tanto para as coisas positivas e negativas, a gente acaba mudando, porque é onde a gente fala das transformações, né? E a forma da gente lidar com aquela situação também de uma forma mais leve, muitas das vezes, e também de uma forma com um acolhimento, né? Sim. Porque nem tudo a gente vai, às vezes, ter aquela possibilidade de lidar com aquilo sozinho, né? Então, ter um ambiente pra gente ir lá, trazer, conversar sobre aquilo, poder desabafar, ou até mesmo, igual você falou, Fer, nós somos facilitadores, né? Sim. Mas não quer dizer que vamos resolver, né? Não, então, estamos ali justamente para ter esse espaço e sempre em prol da pessoa, né? Exatamente. E às vezes a gente não precisa nem numa situação de luto, né? Algo mais grave, assim. Eu recebo muito paciente na clínica, e aí a gente acaba falando muito sobre o mundo corporativo também, os problemas do dia a dia, Sim. né? Sim. Os problemas ali que acontecem, né? Toda hora, todo dia e toda hora. E aí eu tava diante de uma paciente uma vez, que ela estava trabalhando num projeto e tal, e o projeto foi um fracasso. No final do projeto não deu certo, ela estava arrasada porque aquele projeto não tinha acontecido da forma como ela queria, da forma como a empresa que ela trabalhava queria. E foi um processo longo, um projeto longo. Mas e aí? Aí quando a gente trouxe para a clínica, né, ela falando sobre o projeto, sobre todo o empenho que ela colocou naquilo, toda a dedicação que ela colocou naquilo, ela começou a se escutar e falar, poxa, mas eu aprendi tanta coisa nesse processo, desse projeto. Eu aprendi as dificuldades, a lidar com tantas dificuldades, né? Tinha tanta coisa, tanta camada envolvida ali naquele projeto, que isso foi maravilhoso para ela, porque ela aprendeu muita coisa, né? Sim. Ela ganhou, inclusive, visibilidade na empresa, mesmo o projeto não tendo sido bem sucedido, né? Então, esse olhar que a gente tem sobre as coisas, de que, olha, para a gente mudar,
a gente precisa aprender, né? Para a gente mudar, a gente precisa lidar com os fracassos mesmo, né? Olhar para os fracassos como uma forma de evolução. Então, eu acho super importante, dessa forma como a gente olha, de falar, olha, não vamos ficar preso ao passado, né? Vamos pegar deles e fazer com que o nosso presente seja diferente. Exato. São as queridas frustrações, né? Que a gente fala que só as crianças que têm que aprender a lidar, mas nós, ao longo da vida, temos que aprender a lidar com isso, né? Exatamente. Isso eu me lembro... fez eu lembrar de uma situação, Stephanie, na época de faculdade, na aula de psicanálise. A minha professora, ela falou assim que a gente tava muito falando sobre essa questão da infância, né? E a gente tem muito esse discurso, né? De falar assim, quando eu era criança era tão mais fácil. Nossa, não tinha sofrimento, não tinha isso, não tinha aquilo. Mas tinha sim. A gente se frustrava. Acontece que, assim, as nossas frustrações eram outro nível, porque elas se configuravam justamente ao contexto infantil. Exato. Mas aquilo pra gente era tudo, né? Exatamente. Então, assim, a gente tinha as nossas frustrações e conforme nós vamos crescendo, vamos evoluindo, elas vão se potencializando, vão se tornando mais complexas, mais intensas. Mas isso, de fato, e entra nisso que a gente falou, né? É um processo de evolução. A gente nunca sai da mesma situação da mesma forma. Exatamente. Você não sai, né? Então, a partir do momento que nós temos a experiência, é justamente isso, né? A gente tornar isso uma experiência, e aí, a depender do ponto de vista, se você foi positivo ou não, mas mesmo que não tenha sido, você não saiu do mesmo jeito, né? E aí, o que você tirou disso, o que você aprendeu, né? E usar justamente dessas experiências como estratégia de reflexão, né? Então, assim, beleza, eu passei por isso, a partir de agora, o que eu posso fazer para que a situação se faça de maneira diferente, né? Eu fracassei aqui, mas isso não me torna um fracassado. Exatamente. Né? Isso daqui, na verdade, foi uma experiência que eu tive, e a partir de agora eu vou evoluir e entender que isso daqui não dá certo, mas eu posso tentar agora por aqui, por aqui, por aqui. Né? A partir do momento que eu faço isso, eu reescrevo a minha história. Caso contrário, eu me frustrei, eu falhei, eu vou ficar justamente naquela situação onde eu vou achar que eu sou um fracasso e pronto. Exato. E o nosso cérebro, ele comprova, né? No sentido assim, ele vai dando evidências pra gente, se a gente não tomar cuidado, de que a gente só se deu mal. Eu não consigo mesmo, porque eu já tentei isso, já tentei aquilo, já tentei não sei o que, blá, blá, blá. Mas a gente esquece de tudo aquilo também que a gente conquistou, realizou e conseguiu executar. Né? Onde a gente entra muito nos nossos pensamentos, né? Exato, exatamente. Nossos pensamentos automáticos, que ele pode tanto alimentar, às vezes, aquela ansiedade, aquele nervosismo, aquele estresse, como também eles podem resolver, né? Sim. Então, algo que eu trabalho muito, né, na clínica quando aparece, que aparece demais, inclusive, né? É justamente a gente listar aquilo que a gente... meus pontos positivos e negativos, né? Então, a pessoa coloca, eu sou tal coisa, eu sou tal coisa, eu sou não sei o quê, né? E é onde eu vou trazendo muito que nós não somos, nós estamos. Então, eu sou ansiosa. Não, você tem momentos que você está ansiosa e tem momentos que você não está. Tem momentos que você está se divertindo, tem momentos que você está ali com os amigos, né? Então, existe sim o transtorno de uma pessoa que, não, eu tenho um transtorno de ansiedade, mas até uma pessoa que tem ali, ela também não está 100% com ansiedade a todo momento. Exatamente. Quando ela está com a família se divertindo, ela não está pensando, muitas das vezes, nos pensamentos da ansiedade, né? Tem momentos onde a gente vai estar triste, mas não somos uma tristeza, né? Então, tudo isso é a gente olhar de uma forma, até mesmo pra gente, que a gente também pode se permitir ser quem a gente é naquele momento. Exatamente, exatamente. E aí, entra também uma questão, né, de que muitas das vezes existe o desejo de mudança, mas não quer dizer que é fácil. Sim. Né? A gente muitas das vezes tem essa dificuldade também ali de tomar uma atitude, de abrir espaço, né, para algo novo. E isso, de uma certa forma, vai nos travando e coloca a gente no impasse, né, justamente desse medo de continuar igual, ou de tentar fazer algo diferente, enfim, às vezes entra dentro de uma questão de uma zona de conforto mesmo, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Maurício, como que é essa questão da mudança, como que você vê isso até mesmo dentro da clínica, para você compartilhar um pouco com a gente, pode ser? Claro, vamos lá, Fê. Como você falou, a gente fala muito aqui de mudança, né? Mas assim, ninguém disse que vai ser fácil mudar. Exatamente. Né? Então, a gente
tem esse olhar, a gente sabe que mudar assusta, né? Que Sim. você pensar em sair, como você falou, da zona de conforto, ir para um outro lugar, assusta muito, né? Tem pessoas que são extremamente resistentes a isso, mas também ficar parado no mesmo lugar, num lugar de desconforto, um lugar disfuncional, também dói. Né? E esse impasse, né? Essa ambivalência emocional, eu não sei se eu vou, se eu fico, se eu tomo essa decisão ou se eu não tomo, acaba gerando uma paralisação, né? A pessoa fica paralisada, a pessoa não sabe o que fazer, né? Ela tem medo. Né? Medo de decepcionar as pessoas, medo de errar de novo, medo de não dar certo. A pessoa tem muito medo. Sim. Né? E o que a gente faz com esse medo? Né? Como que a gente vai acolher esse medo e entender que ele faz parte do processo? Exatamente. Né? Porque sim. as pessoas elas têm essa fantasia de que para fazer uma mudança, ela tem que estar segura, ela tem que estar confiante, ela tem que estar pronta, tem que estar determinada a fazer aquilo, né? E me diz quem é hoje, que no mundo que a gente vive, que está pronto para alguma coisa, né? Que está confiante, seguro que aquilo vai dar certo, né? Então, é aquela máxima que a gente ouve muito, né? E que faz muito sentido. Vai com medo, mas vai. Né? Então, essa ambivalência emocional, ela leva a gente para o querer mudar e para o querer ficar onde a gente está. Né? O cérebro da gente, ele tende a superestimar os riscos. Né? Fala assim, não, calma, isso não é bem assim, não vai dar certo. Né? E subestimar aquilo que é o novo, né? O que é o desconhecido. Sim. Então, nessa, a gente fica ali, sem saber que decisão que a gente toma, que caminho que a gente segue, né? Mas o medo, ele faz parte, só que o que a gente precisa é acolher esse medo. Sim. Entender que esse medo faz parte do processo. Que as coisas, elas não vão acontecer da noite para o dia, né? Que você não precisa estar pronto, estar confiante, que as coisas, elas vão tomar tempo. Eu vejo muitas pessoas, elas falam assim... A gente aproveitando esse momento de janeiro, né, de ano novo, chega e fala assim na clínica e fala, Maurício, esse ano eu vou mudar tudo, né? Vou mudar de trabalho, vou mudar de relacionamento, vou mudar meu jeito de ser, quero mudança. Beleza, né? Passa um tempo, né? Passa 2, 3 semanas, a pessoa volta atrás e fala, olha, eu sou um fracasso mesmo, eu não consigo terminar nada que eu começo. Mas justamente por isso, porque ela quer mudar tudo de vez. Exatamente. E não faz de uma forma gradativa, né? Entendendo os limites de cada um, né? Calma, gente, peraí. E realidade também, né? E as realidades, né? Eu posso não estar pronto, 100% pronto, para bancar emocionalmente uma mudança completa na minha vida. Exatamente. Então, assim, vamos escolher primeiro, né, cada batalha que a gente vai atuar, né, em cada momento. E dentro dessa batalha, vamos comemorar cada conquista, cada vitória, porque é um passo a passo. Né? Não dá pra gente chegar achando que vai resolver tudo de uma vez. Não tem como. E por isso a gente acaba se frustrando e acaba se assustando com esse medo dessa mudança. Vou trazer um ponto, Maurício, que eu vejo que assim, você pode até mesmo usar do medo a seu favor. De pegar justamente, porque o medo ele não é ruim, eu falo assim, todas as emoções elas fazem parte da experiência humana. O que é a experiência humana? É a vida. Então todo sentimento ele tem uma função na nossa vida e você pode usar do medo justamente para você poder avaliar a situação. Por que tá me dando medo? Quais são as questões aqui que podem acontecer, né? Beleza, eu tô com medo de não conseguir, mas por que eu não conseguiria? Então, para que eu consiga, aonde eu tenho que me preparar? Aonde eu tenho que evoluir? Aonde eu tenho que melhorar? O medo, ele não pode ser uma trava, ele tem que ser um fator de motivação, na verdade, né? Então, beleza, o medo, ele é necessário para que eu possa justamente refletir diante dessa situação e, a partir disso, pensar, então, em estratégias de evolução e desenvolvimento aí dessa questão.
Uma pergunta muito legal da gente sempre se fazer é: qual que é a pior coisa que pode acontecer eu se isso der errado? Eu faço isso, Stephanie, né? eu faço. Porque a pessoa, às vezes, nem ela sabe, né? Ou às vezes ela reconhece, às vezes, igual você disse, aquele exemplo da pessoa que acaba se isolando. Então, qual que é a pior coisa que pode acontecer se você ir lá e cumprimentar alguém? Às vezes a pessoa pode não me responder, ok, mas e aí? O que a gente vai fazer com isso? Exatamente. É entender que, ok, ela não me respondeu, mas a vida segue, né? É entender também. É até avaliar, Stephanie, a probabilidade. Sim. Porque assim, o que de pior pode acontecer? A pessoa não me responder. Mas de 0 a 10, quando você acha que isso pode acontecer? Né? Tipo assim, aí a pessoa, sei lá, 2, né? Então, tipo assim, nem ela mesma está acreditando no próprio medo, né? É até mesmo de vou tentar um relacionamento novamente, né? Qual que é a pior coisa que pode acontecer? Não dá certo, ok, mas a gente já viveu isso antes e viu que a gente sobrevive, a gente lida com isso novamente, a gente trabalha com isso, né? Olhar também que existem soluções pro pior que você imagina que possa acontecer, Perfeito. né? E quem disse que tem que dar certo o tempo todo, né? Errar não é permitido, né? O que a gente não pode é realmente ficar paralisado, né? Mas tem que dar certo sempre, né? A gente pode tomar decisões, a gente pode ir por um caminho ou por outro. Eu lembro que eu tive um paciente uma vez que ele estava super insatisfeito no trabalho, né? Ele queria trocar de empresa, era um ambiente tóxico, ele não estava feliz, né? Ele definitivamente não estava feliz, mas ele não conseguia se movimentar, ele não conseguia sair daquele lugar que ele estava e sequer começar a procurar um emprego novo, né? Então, incapacidade, sabe? Esse medo levou ele, essa paralisação vem de uma incapacidade que ele tinha. Não é uma incapacidade que ele tinha, mas era um medo, era um medo de errar. Né? Como você falou, mas não tem erro, não tem certo ou errado. Tem a gente sair desse lugar que nos paralisa, né? E buscar uma mudança. Então, eu acho que entender que errar, não dar certo, mudar, com medo ou sem medo, faz parte do processo. Né? E igual o Fer falou, né, a questão do medo, que ele também pode ser positivo, quando a gente fala até num caso mais grave de uma ideação suicida, né? E a pessoa, às vezes, tem medo de não dar certo, ou tenho medo de machucar minha família, ou eu tenho medo de sofrer, ou até mesmo algumas pessoas... Entra a questão da religiosidade, né? Então, eu tenho medo de não ganhar minha salvação, né? Então... Isso é um exemplo de que o medo também, ele pode salvar a sua vida, né? Sim, e até a questão do erro, né? Igual o Maurício falou, sempre tem que dar certo. Tem muitas coisas, né, que hoje a gente tem na nossa vida, na área da saúde, na área de pesquisas, que surgiram muitas vezes de falhas, de erros, né? Com certeza. Até mesmo coisas, assim, Nossa, muitas coisas. Que a pessoa, ela tava ali fazendo um experimento e no meio daquilo deu algo errado, mas a partir dali ela teve uma nova descoberta. Então, assim, será que deu errado mesmo? Sim. Né? O que é dar errado, né? É eu não atingir o meu objetivo, mas é só aquele objetivo que existe, né? Eu não posso recalcular, eu não posso pensar em outras possibilidades, eu não posso justamente reescrever a minha história. Até pelo fato de quando a gente vê a própria ciência, ela vem de testes, né? Exato. E testes dão certo e dão errado. Exatamente. Então, o carro que a gente anda, ele passou por muitos testes, que teve coisas ali que não deram certo e que teve que fazer uma nova solução e que hoje a gente consegue andar com ele, né? Exatamente. Quando a gente percebe essas grandes mudanças, né, essas mudanças mais importantes que a gente vive na nossa vida, elas vêm de quando a gente percebe realmente que o medo... Fazendo um gancho, fazendo um cruzamento com essa história do medo, né? Essas mudanças importantes, elas acontecem quando a gente percebe que o medo de ficar igual é maior do que o medo de tentar. Exatamente. Né? Nossa, então, parei, gente, olha, não importa quanto que eu vou ter que tentar.
Mas, assim, não importa. O que eu quero o que realmente importa é sair desse lugar que eu tô. Nossa, É mudar esse status quo que eu venho vivendo e mudar. Eu acho que esse desejo é o mais potente. Exatamente. Sabe? Esse desejo, quando a gente não busca algo, mas quando a gente quer mudar algo. Por nós, né? Quando eu falo assim, eu quero mudar porque eu quero ser isso, porque eu quero ser aquilo, porque a sociedade está pedindo que eu seja daquela forma, que eu me comporte daquela forma. Então, eu quero mudar por isso. Esse é um desejo. Mas tem aquele desejo de falar assim, eu quero mudar porque eu não aguento mais, sabe? Exato. Eu quero mudar porque eu não tô feliz aqui, porque isso aqui não tá legal pra mim, pra minha vida. Então, esse desejo de mudar porque eu não tô aguentando mais, eu acho ele tão potente, sabe? E ele é transformador, e ele impulsiona, e ele faz com que a gente realmente busque nossas grandes mudanças. Ô Maurício, tem uma frase de Freud que diz isso, que ele fala assim, quando o medo... Peraí. Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Então, quando ela sentir dor por não estar vivendo, por não estar realizando, aí ela muda. Porque ela tem o medo, a mudança, ela gera medo. Mas quando a dor, ela se faz mais forte, aí é muito forte mesmo esse desejo de mudar, porque aí você quer realmente, assim, assumir o controle. Mas entra um ponto, né? A gente não precisa esperar chegar no limite. Exatamente. E aí eu vou puxar a sardinha assim pra psicoterapia, né? Porque a psicoterapia é isso, gente. É você estar ali dentro de um contexto onde você não tá conversando. Claro, né? Existe um psicólogo ali, um profissional capacitado, mas no final é uma conversa consigo mesmo, porque o psicólogo, ele vai falar justamente sobre o quê? É sobre você, um olhar clínico, científico, né? Com um embasamento sobre a sua situação. Não é aquela conversa que você tem, por exemplo, com um amigo que fala assim, eu passei por isso também uma vez, e eu fiz isso. Não, o psicólogo, ele não vai trazer esse tipo de comunicação, né? O psicólogo, ele vai trazer pra você ali, diante de tudo que você trouxe, o que isso diz sobre você, dentro da sua história, dentro da sua realidade. Exatamente. Né? Gente, muita coisa, né? Nossa, eu falo assim, Janeiro Branco é uma data que realmente, assim, cabe muito a gente fazer essa reflexão. Por isso que eu já disse logo no início do episódio, né? Que esse episódio, ele é um convite à reflexão. Porque a gente precisa fazer isso. E eu me lembro muito bem de outro professor, né, meu. Ele era professor de filosofia na faculdade, também de psicologia humanista. E ele trouxe uma colocação que eu nunca me esqueci. Ele falou assim que o ser humano é o único ser vivo capaz de sair de si mesmo e se olhar, né? Isso é tão poderoso. Né? E por que muitas das vezes a gente não faz isso? Exato. E a psicoterapia, ela é um convite a isso, de fato, né? Você sair de si, se olhar e olhar até mesmo com respeito para sua história, né? Olhar para si mesmo com esse acolhimento que a gente fala, porque a gente se julga e se critica demais também, né? Igual o Maurício falou, a pessoa às vezes tem todo aquele desejo de mudança, e aí ela passa 3 semanas, ela volta e fala que fracassou. Gente, 3 semanas. Você tem... Não que você tenha um ano inteiro, porque não acaba num ano a vida, né? Você tem a vida inteira. Em 3 semanas você falhou, aquilo te define. Sim. Né? E o que você vai fazer depois de 3 semanas? Né? Você pretende continuar dentro desta realidade ou você pode tentar de novo até que realmente isso aconteça? Né? Então, assim, esse mês ele é um convite mesmo, né? Para que a gente possa se olhar, para que a gente possa avaliar a nossa realidade, avaliar as nossas escolhas e a partir dali, então, né, fazer escolhas mais conscientes e alinhadas com quem a gente e pretende se tornar. Exato. E até mesmo entender que você não escolher também é uma escolha. Exatamente. Né? Exatamente. Então, é algo que muitas pessoas acham que a mudança ou a gente só tá escolhendo quando escolhe o diferente. Mas se manter ali também é uma escolha nossa. Exatamente. Né? É algo que, ok, você pode continuar, é seu direito, a gente tem livre-arbítrio, né? E autonomia, mas é onde a gente olha que muitas das vezes dentro da terapia isso acontece. Ok, então se manter aqui, o que vai acontecer com essa escolha que você está fazendo? Exatamente. Né? Então, e se responsabilizar por isso, exatamente, né? Responsabilidade. Né? É uma palavra-chave importante.
Bom, gente, eu falo assim que passa tão rápido que a gente nem percebe, né? Quando você vê, já deu o tempo do episódio. E assim, mas eu acho isso legal também, porque de uma certa forma, motiva a pessoa a buscar mais, né? Então, Sim. como eu disse, volto a dizer, né? Na Clínica Gratitude temos profissionais capacitados, né? Então, temos aqui, né, hoje a Stephanie e o Maurício, que atuam lá na Clínica Gratitude. Temos outros profissionais, como eu disse, também de outras linhas, de outras abordagens. Caso você queira, né, reescrever a sua história em 2026, entre em contato com a gente, né? Agende um horário com um dos nossos profissionais que eu tenho certeza que eles vão ajudar você, tá bom? Bom, gostaria de agradecer vocês por esse momento, foi muito, muito rico mesmo, aprendi muito, sempre aprendo, né? A gente fala que é quase um telecurso, né? Sim. Que a gente vem aqui, a gente aprende, ouve outras coisas, vê de outras abordagens, então assim, muito, muito obrigado mesmo por terem aceito, né, o convite de estar aqui. A rede social dos profissionais estará aqui também na legenda do vídeo, tá bom? Para depois você acessar e conhecer eles, o da clínica também. E é isso, vocês querem falar alguma coisa? Bom, Fer, eu quero agradecer, né, novamente pelo convite, né, e por esse tema, que é um tema, assim, ele não é essencial só em janeiro, mas ao longo da nossa vida, Sim, né, e até mesmo buscar trazer para as pessoas que nunca é tarde. Né? A mudança, ou até mesmo você se escolher, não tem um prazo, porque a gente tem a vida inteira para lidar com essas mudanças, Perfeito, né? Stephanie. Então a gente também tem a vida inteira para ir se transformando e que temos o direito também de mudar de ideia, Exatamente, né? Então, quando a gente fala de janeiro, a gente às vezes cria ali alguns objetivos. Às vezes, ao longo do ano, a gente vai mudar esses objetivos e tá tudo bem. Sim. Não quer dizer que eu fracassei porque eu abandonei o objetivo, mas que realmente, quando a gente acaba mudando a si mesmo, ao longo do caminho a gente vai mudando os caminhos, né? A gente vai entendendo que nem sempre aquela escolha que eu achava que era positiva antes, às vezes não me cabe mais, né? Perfeito. Então, eu acho que é um tema que a gente reflete muito ao longo do ano e também espero que as pessoas acabem tendo disponibilidade para isso também. Exatamente. Né? Que é muito importante. Se priorizar, né? Exatamente. Maravilha, Fê, eu queria agradecer muito, né, essa troca de experiências, eu adoro ouvir vocês falando, eu também aprendo muito, eu fico aqui babando com os exemplos que vocês trazem, né, com as reflexões, e vamos reescrever nossa história. Exatamente. Né? Vamos sair desse lugar que tá nos angustiando, tá nos incomodando, né? E vamos sem medo, vamos com coragem, né? Vamos escrever esse capítulo de forma consciente. Perfeito. Né? E nesse janeiro branco, pensar, né? Que capítulo que eu quero escrever? Exatamente. Exato. Que mudança que eu quero trazer para minha vida? Sim. Então, com medo ou sem medo, né? Mas vamos entender que a mudança é o processo. Exato. E como todo processo vai demandar vai trazer falhas, vai trazer acertos, né? Mas no final das contas vai trazer uma nova história. Né? E você vai fazer com que o seu presente não seja marcado por aquilo que você foi no passado. Sim. Exatamente. Mas pronto para viver uma nova etapa da sua vida. Igual você disse, né, Maurício? É um capítulo. Um capítulo. E dentro de um livro, né, também tem vários Vários capítulos. capítulos. E um capítulo não vai determinar o livro inteiro, né? Não, então, às vezes, aquilo que a gente passou na nossa vida foi um capítulo, o que vivemos hoje é um capítulo, mas a gente tem ali o livro inteiro pra criar a nossa Tem muito história, plot né? twist aí no meio, muito. né? E é isso que traz a emoção, né? Exato. Que traz justamente essa é a vida, exatamente, né? Exatamente. Por aí. Bom, gente, muito obrigado, então, novamente, né, pela audiência. Se você gostou do vídeo, não esquece aí de curtir, né, de se inscrever no nosso canal, compartilha aí com quem você acha que gostaria de estar reescrevendo, né, a própria história aí a partir de 2026 e vamos seguindo aí, tá bom? Não esquece de seguir também a gente nas redes sociais e até o nosso próximo episódio, então. Tchau, tchau!